Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte, nesta quarta-feira, lembrando a memória de São José, ano extraordinário dele que estamos vivendo, hoje a Igreja, no seu calendário litúrgico, nos apresenta a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Esse Papa, cognominado de Magno pela grandeza de sua obra e de seu magistério, ele governou a Igreja por 21 anos, do ano 440 a 461. Sua figura de pontífice romano emerge com destaque histórico universal no diálogo entre o Oriente e o Ocidente, e nos encontros e desencontros entre esses dois mundos, o mundo latino e o mundo também das populações europeias. É um mestre mistagogo, um catequeta, grande liturgo, centralizou sua vida no mistério de Cristo, homem e Deus, professado na doutrina do Verbo encarnado. Atualizou as celebrações litúrgicas, testemunhando na vida, cumprir nas obras o que é celebrado no sacramento. A seu nome se liga o fundo eucológico mais antigo do missal romano. Muitas das orações que nós usamos na missa são de autoria desse grande santo e Papa. A nossa Igreja é assim, ela é formada por uma beleza histórica que nós nem conseguimos entender a profundidade de tudo isso, as riquezas da Igreja, desses grandes santos. Hoje a gente escuta pessoas que se dizem teólogas, mas que não têm a teologia da Igreja, que tem muito mais heresias e ideologias do que teologia. A teologia da Igreja não pode jamais esquecer esses fundamentos da patrística, da grande tradição da Igreja. O que dá beleza à Igreja são os seus fundamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo, que a instituiu, e o seu ensinamento, o seu evangelho, e depois os padres da Igreja que estudaram, que aprofundaram as palavras de Nosso Senhor, determinando a liturgia, a riqueza da liturgia, tão desprezada em nossos tempos por tantas pessoas que às vezes estão dentro da Igreja. O que nós precisamos ter presente é aquilo que São Paulo VI já tinha falado, logo depois do concílio, que os grandes inimigos da Igreja nem sempre estão fora dela, mas estão dentro, destruindo, cavando os fundamentos da Igreja, mas não consegue. A beleza da Igreja é algo... Chega um momento que você tenta desconstruir, mas é como se você peitasse numa coluna de aço, intransponível, que é a santa tradição da Igreja, os ensinamentos, a palavra, a história da Igreja, que se assenta sobre esses homens tremendos, homens profundamente mistagogos, catequetas, que ensinaram belezas, e nós estamos vendo essas belezas virem à tona nos últimos anos, onde grupos têm editado os escritos da tradição da Igreja, que a gente já não via mais. Muitos às vezes em latim, ninguém traduzia, mas hoje no mundo todo estamos percebendo esse movimento de volta ao início da Igreja, aos fundamentos basilares da Igreja. Quando a gente lê as obras de São Leão Magno, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, quando lemos os grandes santos como Santo Tomás, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha, São João Maria Vianney, os grandes santos, nós só temos a ganhar com isso. Você mergulhar no livro Diálogo de Santa Catarina de Sena, que riqueza! Sobremaneira para nós sacerdotes, aquela parte daquela fala dos sacerdotes, é algo profundo. Você mergulhar nos escritos de São Bernardo de Claraval, nos escritos de São José de Anchieta, dos grandes santos de ontem e de hoje, dos grandes patristas. É impressionante o grau de santidade, de bondade que estas obras trazem para nós.
Os padres patrísticos que escreveram até os 600 anos da Igreja deixaram para nós, teológica, espiritual e liturgicamente, as bases elementares da nossa Igreja. E a gente, quando tem contato com esses escritos, o nosso coração renova o desejo da fé, o desejo de ser católico, o desejo de evangelizar, de ir ao encontro das almas. Nossas vidas se preenchem com essas riquezas da Igreja. Não pense que um teólogo qualquer sabe tudo da Igreja. Nem o Papa Bento, que é considerado o maior teólogo católico vivo, sabe tudo da Igreja, das grandezas, das belezas. Aí você imagina a patrística oriental, que nós nem conhecemos direito, que é outro oásis, que é outra riqueza imensa, que a gente lê e dá vontade de rezar. Você entra nesses escritos e você sente um chamado de Deus à eternidade profundamente arraigado nestas obras. Daí que a gente precisa conhecer a tradição da Igreja, os comentários que Basílio Magno fez, os comentários de Santo Ambrósio de Milão, que foi responsável pela catequese e a conversão de Santo Agostinho. São maravilhas que enchem o nosso coração de sabedoria e, graças a Deus, hoje você tem acesso a esses grandes escritos, até mesmo na internet, e você consegue. Então, quando nós olhamos para a figura de um São Leão Magno, nós vamos ao encontro das grandes colunas que sustentam a nossa Igreja. Podem queimar nossos templos, podem vender tudo, podem acabar com tudo, mas a fé, o testemunho inquebrantável que esses homens e mulheres do passado deixaram para nós, são os fundamentos e as essencialidades que dão sentido ao nosso sacerdócio, à vida dos leigos. Não podemos nunca desanimar. O mundo está em crise, a Igreja no meio de tudo isso também vive a sua crise, mas a fé não está em crise. Os valores não estão em crise. Os sacramentos também não, nem a liturgia da Igreja. Por isso, não venha para cá com esse negócio que tem que fazer releituras dos dogmas, da fé, dos sacramentos. Não, essa propositura é de quem já está em crise, porque os fundamentos da Igreja nunca vão entrar em crise. Entram em crise aqueles que são chamados a vivê-los. Portanto, se a gente fica inconformado, é sinal que nós precisamos perguntar: e eu, estou ou não estou em crise? Porque a Igreja não. A essência da Igreja é a santidade do ressuscitado. E a Igreja, no seu mistério, é o que dá o sentido e o alimento para a nossa vida no caminho da eternidade e na prática da justiça e do amor. Vamos à palavra de Deus. A primeira leitura da liturgia desta quarta-feira, 10 de novembro, é do livro da Sabedoria, capítulo 6, de 1 a 11. Lá no final, no versículo 10 e 11. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Isso aqui marcou a vida de São Leão Magno, a vida de todos os santos e santas, e deve marcar a nossa vida. Este gostar, este querer, esse desejo profundo de mergulhar cada vez mais nesse oásis da nossa fé católica, da nossa tradição, das riquezas da Igreja. Ao invés de você perder tempo lendo coisas que não edificam, teologias duvidosas, teologias capengas, caolhas, leiam a profundeza das catequeses primitivas, dos grandes santos. Leia a vida dos santos e você vai se alimentar na verdadeira esperança para ajudar a santificar o povo de Deus. Os tempos não são fáceis, são difíceis, mas eu e você, se nós fizermos a nossa parte, amar a Igreja,
amar o sacerdócio ministerial, os sacramentos, adorar a Jesus, que tanta gente hoje abusa você adorar a Jesus, porque não tem mais fé. Quando você vê alguém criticar a adoração ao Santíssimo, a recitação do rosário, são pessoas que você nem deve escutar, porque já estão vivendo como uma crise ambulante. A nossa fé vem do Senhor. Se fala tanto de escutar o povo, do senso fidélio, está muito presente nos prolegômenos do Sínodo de 2023. O Sínodo nos ensina a escutar o povo. Pergunte ao povo o que o povo quer, o que o povo espera da igreja. Seria muito bom fazermos um grande plebiscito. O que o povo de Deus católico quer de nós, sacerdotes? O que o povo quer da igreja? Agora é a hora da gente perguntar na preparação do sínodo. Pergunte, vamos perguntar às nossas comunidades o que o povo católico batizado quer da igreja. Vocês vão se surpreender. O povo não quer ideologia. O povo não quer bagunça na liturgia. O povo não quer essas criatividades que não rezam. O povo não quer igreja de qualquer jeito. O povo quer as coisas certas. Dentro do coração do povo já está inscrito aquilo que é a vontade de Deus. Agora resta nós, pastores, termos a sensibilidade de nós também fazermos essa comunhão com os sentimentos do nosso povo, e nós vamos fazer certo. A igreja vai crescer. Onde a igreja diminui? Onde não se escuta o povo, onde não se respeita a fé do povo, onde se quer impor uma fé racional, uma fé sociológica, carregada de elementos estranhos ideológicos. Aí não funciona. Mas basta a gente ter a sensibilidade do que quer o povo de Deus a respeito da igreja. Faça essa pergunta, padre. Olhe para o seu povo e procure o que o povo quer. Qual a necessidade do povo em relação à igreja? E nós vamos assustar, porque o povo quer orar, crescer na fé, no conhecimento, na catequese. O povo quer salvar a sua alma, quer ir para o céu, quer entender os sofrimentos, os desafios a partir do mistério de Cristo. É isso que nós temos que fazer. E Deus toca o nosso coração e o seu coração. Volte à sua catequese, volte aos seus trabalhos, volte à sua igreja. Abra as portas do coração. Vamos à missão. Vamos evangelizar. Vamos sair da pastoral aí, do costume permanente, desse marasmo que muitas vezes nós estamos vivendo. E vamos à cata das almas, à busca do povo de Deus que quer orar, que quer viver a sua fé com profundidade. Deus seja louvado. Pai de bondade, anime os nossos corações. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito para evangelizar nossa paróquia, Senhor. Abençoa as nossas pastorais, os nossos grupos, a nossa liturgia. Abençoa os nossos sacerdotes, abençoa os padres que estão doentes, os que estão desanimados, frios, encarcerados nas suas fraquezas. Ensina-nos, Senhor, a caminhar segundo o Teu amor. Dai-nos fome de almas, como dizia São João Bosco. Nós queremos ir atrás da ovelha esquecida. Ensina-nos, Senhor, a força e o poder da evangelização para nunca desanimarmos. Hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de São Leão Magno e de São José, seja abençoado o seu dia, sua família e seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém.